Uma cineasta brasileira filmou o Lula, o Bolsonaro, o Silas Malafaia e uma série de figuras políticas e religiosas do Brasil ao longo dos últimos 10 anos e fez um documentário sobre isso. Eu tô falando do mais novo filme da Petra Costa, o Apocalipse nos Trópicos. O filme é uma investigação do crescimento das igrejas evangélicas no Brasil e o papel que elas tiveram na política brasileira, perpassando o governo Bolsonaro, a pandemia da Covid-19 e as eleições de 2022. É uma premissa ambiciosa, né? Mas eu acho que o documentário é uma grande decepção. Mas antes de eu dar minha opinião propriamente, deixe seu like no vídeo. Eu sou Luiz Gonger, eu sou formado em audiovisual e nesse perfil eu falo sobre cinema, tentando sair um pouco do óbvio. Segue aí. Eu acho que a minha principal questão com o filme é que ele não é capaz de aprofundar nenhum dos assuntos que a diretora tenta desenvolver. Na verdade, parece que ela usa o filme para reafirmar um posicionamento que ela já tem. Por isso, eu penso que esse documentário é um grande desperdício das figuras políticas, dos acontecimentos históricos e das imagens que ela teve acesso. E não é a primeira vez que a Petra Costa faz um filme desse tipo. O Democracia em Vertigem, que saiu em 2019, sofria desse mesmo problema. E assim, por outro lado, eu acho que esses dois filmes até partiram de uma qualidade, que é esse fascínio por essas imagens de bastidores. A gente acompanhar conversas que esses políticos têm em carros privados, salas de jantar, escritórios. Você se sente meio como uma mosca espionando algo que você não devia ter acesso. Mas a minha impressão é que a Petra Costa não consegue ir além da curiosidade que essas imagens despertam. Provavelmente porque o Apocalipse nos Trópicos parece um filme feito para um público estrangeiro. Durante toda a narrativa, a diretora apenas reconta esses grandes acontecimentos da política brasileira recente como quem conta para um estadunidense, um europeu ou qualquer um que não tenha vivido no Brasil nos últimos 15 anos. Eu falo isso porque a abordagem é muito superficial pra gente que já sabe o que é a política brasileira, que vive essa política. Nós sabemos que a igreja evangélica é uma das bases do bolsonarismo. Nós sabemos que o Silas Malafaia é uma figura problemática. Nós sabemos que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado nesse país. Essas afirmações, elas são apresentadas como uma grande tese do filme, sendo que elas deviam ser só premissas que despertam outras perguntas, que possam aprofundar a discussão. Eu acho que até existe essa intenção dela tentar desenvolver isso no filme, principalmente na figura do Silas Malafaia. Ela passa muito tempo com ele, ela viaja de jatinho com ele, anda no carro dele, vai na casa dele, entrevista várias vezes ao longo do filme. E nisso a gente consegue ver alguns aspectos que não são tão óbvios, principalmente como o envolvimento dele com o bolsonarismo é muito mais direto, assim, a influência dele no Bolsonaro. O discurso de Bolsonaro da campanha, lá atrás, de que tinha que ter um evangélico no Supremo, e eu não sei se o presidente vai arriscar, mesmo tomando pressão de tudo que é lado aí, de não cumprir essa palavra, porque ele vai ficar numa saia justa no mundo evangélico. Ao mesmo tempo, eu acho que o filme é incapaz de explorar outras facetas desse personagem. Claro que a intenção dela é fazer uma crítica, o que é super justo, super válido, mas ela critica aspectos assim que são tão óbvios, são coisas que a gente já percebe sobre essa figura, as contradições que ele já tem, e não revelam um outro lado. E a mesma coisa acontece com o Bolsonaro e com o Lula. Eu tenho a tese que o que levou o socialismo ao fracasso foi a negação da religião. Sabe? Eu tenho uma tese. A Petra, ela até desenvolve uma crítica ao Lula ao longo do filme, sobre a relação dele com a igreja evangélica. Ele fala numa entrevista que ele jamais iria numa igreja pedir voto, e é justamente isso que ele faz na eleição de 22. Mas fica meio nisso, assim, é algo que se perde no emaranhado do filme, de tantos acontecimentos colocados ali. Que a tua misericórdia, Senhor, venha se estender sobre a vida, Senhor, do Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, Pai, que o teu filho possa governar. Eu acho, inclusive, que esse é o grande problema do filme. Ele tem essa necessidade de tentar compreender o que é a igreja evangélica no Brasil, como é essa atuação, ao mesmo tempo que quer entender tudo que aconteceu no Brasil desde 2018 até hoje, e é muita coisa para pouco tempo de filme. E não só pouco tempo de filme narrativo, mas principalmente pouco tempo de imagem. Uma coisa que não dá para negar. A Petra Costa, ela revela imagens muito impressionantes. Tem uma de uma motociata bolsonarista saindo de um túnel no Rio de Janeiro, que é muito assustadora.
Tem outros momentos no filme em que ela filma cultos evangélicos de um jeito meio sobrenatural. E o mais interessante é o final do filme, que ela mostra a invasão do Congresso Nacional pelos bolsonaristas, filmada pelos próprios bolsonaristas. Eles se registrando lá no Congresso como esses grandes revolucionários no meio de um golpe fascista, o que revela várias contradições interessantes. Olha, nós vencemos, o bem vence o mal! O bem venceu o mal! Tomamos o Congresso! Liberdade, liberdade! Mas todos esses momentos compartilham de um problema. É tudo muito rápido. Não dá tempo de você experienciar essas imagens, buscar as contradições dentro delas. Eu consigo ver um potencial muito grande nessas imagens da invasão. Acho que daria pra fazer um filme só com isso. Revela muitas contradições, né? Essa coisa de se filmar, de se encontrar nessa identidade revolucionária, mas que na verdade é fascista. Mas o tempo não permite que a gente sinta isso no filme propriamente. No fim, eu acho que é um filme mal montado. Não tecnicamente mal montado, não acho que os profissionais são ruins, mas estruturalmente falta tempo, falta imagem, falta sentir essas imagens. Eu vou fazer umas comparações entre filmes. Em 2004, o João Moreira Salles lançou o documentário Entre Ato, que acompanhava os bastidores da eleição de 2002, que elegeu o Lula pela primeira vez. O diretor acompanhava de perto o então presidenciável durante os últimos 30 dias da campanha que precediam o segundo turno. Eu não vou me aprofundar muito nesse filme, mas o que eu acho interessante é que o João Moreira Salles ele nos deixa experienciar essas cenas. A gente fica longos minutos sem elipses acompanhando esses bastidores da política e da campanha do Lula. A gente vê o Lula conversando com as pessoas, conversando com políticos, com marqueteiros, com empresários, e o filme não tá impondo um ponto de vista muito direto sobre essa situação. Tipo, é claro que o Moreira Salles, ele tem uma perspectiva para esse filme, mas ele nos permite que nós encontremos essa perspectiva de maneira ativa, assistindo ao filme. Eu já falei pra Nazaré, dá olhada nessa gravata aqui, ó, o nó normal que eu dou. Mas é o tecido, já falei pra ele, é muito grosso. Essa gravata, Nazaré, é aquela que fica curtésima quando eu dou o nó. Já falei pra você. A gente vê os erros, os acertos e principalmente as contradições do Lula. Mas não é algo escancarado, é algo que depende da nossa experiência enquanto espectador. E mesmo assim, você termina o filme e se pega numa melancolia, porque naquele filme já dá pra você perceber todas as contradições do presidente que viriam levar a toda a crise política que se desenvolveu nos últimos 15 anos. Agora, um outro exemplo de um filme que explora a ascensão das igrejas neopentecostais de uma maneira muito mais interessante. Mato Seco em Chamas, da Joana Pimenta e do Adirley Queiroz. No filme, nós acompanhamos 3 mulheres que comandam um poço de extração de petróleo nas periferias do Distrito Federal. A narrativa não é exatamente focada nas igrejas, mas é meio que uma exploração da relação dessas periferias do DF com a ascensão bolsonarista em 2018. E claro, as igrejas têm um papel muito importante nisso, que é demonstrado por uma cena em que a gente vê uma das personagens indo para um culto evangélico. E a gente acompanha esse culto praticamente em tempo real. Existem elipses, mas os planos duram muito tempo. A gente realmente experiencia o que é estar num culto evangélico. A gente vê os cantos, a gente sente tudo o que acontece ali dentro. E não existe esse olhar impositivo dos diretores, julgando aquela personagem, ou julgando as pessoas ali. Eu acho essa abordagem muito mais interessante, porque ela nos faz sentir o sentimento de acolhimento que a igreja traz para essas pessoas, sem um olhar alienante sobre isso. O lado crítico também tá lá. A gente percebe como o neoliberalismo, disfarçado de teologia da prosperidade, tá ali manipulando essas pessoas, mas sem um olhar condescendente. Enquanto isso, quando a diretora vai filmar o povo evangélico no Apocalipse nos Trópicos, parece que ela tá alienando eles, ou melhor, tratando eles como pessoas alienadas. Tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera. A câmera impõe esse olhar de julgamento, esperando o momento em que aquelas pessoas vão se contradizer, num olhar muito elitizado, muito distante do que é o real problema. O Adirley Queiroz e a Joana Pimenta,
eles compreendem no filme o lado bom e o lado ruim dessas igrejas neopentecostais, enquanto a Petra Costa parece que está reafirmando uma posição de esquerda social-democrata que é muito rasa. Tem uma cena no Mata Seca em Chamas que, em um plano único, a gente sente todo o terror da eleição do Bolsonaro em 2018. No filme, o resultado da eleição sai e imediatamente a gente é levado para Brasília no meio de uma celebração bolsonarista. É uma panorâmica única, que dura seus 4 minutos, assim, é bem longa, e a gente tá vendo aquelas pessoas celebrando quase como um pesadelo. É realmente assustador. Você tá preso ali, do lado de dentro do bolsonarismo, em uma cena que quebra qualquer esperança de resolução, de superação desse pesadelo fascista que o país vivia. O Ardilei Queiroz e a Joana Pimenta nos deixam experienciar o que é estar do lado de dentro. Isso é o que a Petra Costa nunca consegue fazer nesse filme. Tá sempre num olhar distante, um olhar que julga, mas que não consegue explorar as contradições desse julgamento. Afinal, é um filme que me parece querer muito dialogar com o público internacional, em vez de falar das incoerências políticas brasileiras para o povo brasileiro. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião. Eu adoraria ouvir o que vocês têm a dizer sobre o filme, o que vocem acharam. Então deixem nos comentários as suas impressões e a gente continua a discussão por lá.